Salve, salve galera! Estamos aqui nesse sábado 22 de julho de 2023 para comentar algumas notícias desse final de semana, para que a gente possa repercutir um pouco, né, o que está acontecendo no noticiário. Eu gostaria de trazer aqui como primeiro tema para vocês uma notícia, né, da Renata Galfin, uma colunista do UOL, onde ela traz a matéria: proposta de Lula endurece crimes contra a democracia e gera críticas e dúvidas. A gente sabe que as punições exemplares para esse tipo de crime hoje sempre vai gerar críticas, né, de um lado e de outro. De um lado, achando que as penas, né, como sugere Lula em alguns casos, de atentado à vida contra autoridades, possa chegar a 40 anos. E para alguns especialistas, né, isso é exagero. Agora, para quem sofre tais violências, será que é exagero? Então é um tema muito polêmico. Porém, eu acredito que nesse momento a política, o governo, os deputados, os senadores, centrados na razão, eles não podem perder a oportunidade de criar leis que inibam esse tipo de crimes, que inibam esse tipo de prática. Hoje a gente vive uma realidade de muita violência nessa questão política, né, onde extremistas tentam se aproveitar e criar uma cultura do medo. E a gente, enquanto sociedade, a gente não pode se deixar, né, levar por essas ameaças e intimidações. Claro que a gente não pode se expor a tanto, mas essa iniciativa, né, do governo, eu acho que ela é bem relevante nesse momento, porque precisamos aperfeiçoar essas leis em respeito a esse tipo de violência contra a democracia. Então, vamos ficar de olho, né, e torcer para que o nosso Congresso consiga criar leis exemplares que possam realmente intimidar, né, inibir a prática desses crimes violentos, esses crimes de ódio, e que quando esses crimes aconteçam, eles sejam punidos de forma exemplar, né? Então esse é um tema que eu gostaria de deixar para vocês refletirem até que ponto, essa questão da punição ela é essencial para o combate dessas violências, né? Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de conversar com vocês, né? E aí vocês possam refletir nesse sentido. Um outro assunto, uma outra reportagem que me chamou a atenção, ela é da colunista Carla Araújo, também do UOL, onde ela traz uma reportagem falando do posto Piranga do governo Bolsonaro, vulgo Paulo Guedes, que diz assim como tema da matéria: Guedes se afasta de Bolsonaro, curte o Rio e diz que a política ficou para trás. O que é que vocês acham disso? De uma certa forma, ele está certo, né? Porque todos sabem que Paulo Guedes, ele praticou ali uma política, né, liberal à frente do Ministério da Economia, né, do extinto Super Ministério da Economia, onde favoreceu a prática empresarial dos investidores, do qual ele é um deles, né, onde é de conhecimento de todos que as empresas dele se deu muito bem nesse quadriênio de Paulo Guedes, ou posto Ipiranga, como se sabe, né, como se fala, né, o posto Ipiranga se deu muito bem nesses 4 anos de governo do mito. E nesse momento, claro que ele está certíssimo de dizer que não quer mais fazer parte desse meio político. Então, assim, realmente, né, senhor posto Ipiranga, depois de tudo que o senhor fez de ruim, né, para a população e de bom para as elites, realmente precisa verdadeiramente se afastar da política, né? Até porque para ter tempo de usufruir
das benesses que conquistou nesse período. Então, o senhor Posto Ipiranga, ele, do ponto de vista dele, realmente, ele não tem mais o que a ver com a política. E pelo contrário, ele era para ter vergonha de ter feito o que fez na política. É uma política liberal, onde a gente vê que, na realidade, quando ele dizia que o governo Lula ia fazer com que em 6 meses a gente virasse uma Venezuela, em um ano uma Argentina, na realidade eu acho que esse era o desejo dele, né? Porque do jeito que estava, né, se a gente tivesse o azar de ter mais 4 anos do mito, né, com o Posto Ipiranga do lado, verdadeiramente em 6 meses eu acredito que a gente teria virado uma Argentina, na realidade, né, 6 meses uma Argentina, em um ano uma Venezuela. Então, por esses e outros motivos, que eu digo para o seu Posto Ipiranga que realmente se afaste da política. Porque para o senhor não deu certo na época, né, de Pinochet lá no Chile, né, com os Chicago Boys, conhecidos Chicago Boys, e nem agora no quadriênio do mito. Então, verdadeiramente, seu Paulo Guedes, o senhor não precisa, o senhor não sabe fazer política, o senhor faz politicagem. Então, realmente, se afaste da política. E é isso. Pessoas desse tipo não precisam ir para o meio político, né, estar no meio político. Eu também tenho aqui uma outra reportagem que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a questão dos atentados do 8 de janeiro, né? Então, na realidade, não é nem o 8 de janeiro, é o dia 24 de dezembro, né? Aquele dia que poderia ter sido um dos dias mais sombrios da nossa história, né? Da nossa jovem democracia. O dia que tentaram colocar aquela bomba, né, no caminhão-tanque lá no aeroporto de Guarulhos. E aí, né, o Rafael Neves, também colunista do UOL, ele traz aqui uma matéria interessante que vocês podem ler, que diz assim: bomba em Brasília envolveu empresários e casal pecuaristas, indica inquérito. Uma coisa que a gente precisa cobrar das instituições, né, Polícia Federal, as polícias civis, que realmente investiguem a fundo, porque os executores desses atos covardes, na sua grande maioria, já foram presos. Porém, né, são peixes pequenos, como a gente sabe, e os verdadeiros tubarões, né, os financiadores, ainda estão por aí às soltas. E em algum momento, né, se não forem, que não sejam identificados, eles podem, né, atentar novamente contra a democracia. Então a gente precisa, né, continuar acompanhando e pedindo para que a Polícia Federal e as instituições de investigação possam realmente chegar nessas pessoas e que elas possam ser verdadeiramente punidas, né, para que mais nunca a gente corra o risco de passar por tais situações, né, ter a chance de ficar à mercê de certas barbáries. Então, fica aí essas 3 dicas de reportagem no site UOL, esses 3 colunistas aí que trazem matérias interessantes para que vocês possam, né, ler na íntegra, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais desses assuntos. Eu gostaria de agradecer aí a vocês a oportunidade de estar conversando com vocês mais uma vez. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Você, se gostou desse bate-papo, você deixa seu like, é importante. Nos ajude a crescer, que vamos estar aqui diariamente trazendo algumas notícias, compartilhando com vocês algumas notícias e alguns pontos de vista nossos. Então, muito obrigado e até o próximo. Não deixa de se inscrever no canal e curtir o nosso vídeo. E compartilhar.
Compartilha também que é importante. Salve, salve. Até mais, galera.